RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, amigos. Estamos chegando com mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira. Olha, e o Inter perdeu mais um jogador. Damião sentiu uma lesão muscular e está fora do jogo de amanhã no Rio de Janeiro contra o Vasco. E ontem o Conselho Deliberativo do Internacional condenou por 10 anos os 4 da gestão de Vitório Piffer. Aonde chegou uma situação como essa? Uma direção que colocou o Inter na segunda divisão, acho que pela primeira vez na história, no Rio Grande do Sul, pelo menos é essa, né? Que 4 ex-dirigentes foram excluídos por 10 anos de assumir qualquer cargo no clube. Bom, o Grêmio é foco total aí na Libertadores da América, ganhou seu primeiro jogo da semifinal, ganhou lá em Buenos Aires, do River, tem o segundo na terça-feira, mas tem no sábado também um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Aí com time reserva, certamente, porque o foco é o segundo jogo da semifinal da Libertadores da América. E olha, o Everton ainda treina de tênis. Vamos saber com o Raul, como ex-jogador, a história de treinar de tênis, né? Sem conseguir colocar as chuteiras. Qual é a diferença que tem em relação ao tênis e à chuteira? E o Renato diz que a vantagem do Grêmio é pequena. Será que é pequena mesmo? Eu acho que não, acho que é uma grande vantagem, né? Só que tem que exercer exatamente essa vantagem que tem. Bom, para tratarmos desses e outros assuntos comigo, já fiz referência, Raul Rocha, grande Raul, Ângelo Garbaschi. Não é grande vantagem, não. Não é uma grande vantagem? Vou contestar, não é, não. 1-0 não é grande vantagem, ainda mais contra um River que sabe jogar fora. Ah, tá certo. E Mário Sérgio Martins, né? Que ex-vice-presidente do clube, ex-presidente do Conselho Deliberativo, pelo menos vamos conversar, né? Algumas coisas sobre o que aconteceu, essa situação inédita no Internacional. Time gaúcho, com certeza. Não sei se no Brasil talvez tenha acontecido situações como essa, mas aqui no Rio Grande do Sul é inédito, sim. Nossos Dois Toques para Simir, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Mário Sérgio, essa situação vivida pelo Internacional, essa situação inédita, onde 4 ex-dirigentes, né, foram excluídos por 10 anos do clube na gestão de Vitório Piffer, que foi a gestão que levou aí o Internacional à segunda divisão, pela primeira vez, né, segunda divisão do futebol brasileiro. Então foram aí o presidente Vitório Pífero, o seu vice de finanças Pedro Afatato, o seu vice de patrimônio Emídio Ferreira e o seu vice de administração o Limeira. Alexandre Limeira. Cadu, boa noite. A gente ontem vivemos um dia importante e triste na história do Internacional, triste na história dos clubes do Brasil, né? Eu te digo que é inédito porque é a primeira vez que se afasta no Brasil dirigentes pela lei do Profut, né? Antes talvez tivesse algum impeachment ou outro, mas não é o caso, né? Os clubes tiveram que aderir em relação à legislação do Profut, que veio sim para organizar, veio para legalizar algumas coisas, veio para moralizar o futebol. Foi necessário, tudo levou a crer que a comissão estava correta, né? No levantamento que fez, afinal trabalhou 11 meses, foi numa riqueza de detalhes, né? Em relação aos documentos que ela apresentou, aos fatos, né? Que de forma triste nós cortamos na própria carne, afinal foram pessoas que nós vivemos, mas o Conselho não tinha outro caminho que não confirmar, porque já havia sido pedido pela comissão, confirmar a condenação. Condenação não, sim, afastamento desses 4 dirigentes por 10 anos do futebol e de qualquer clube, não é só futebol, qualquer atividade em qualquer clube do Brasil, se ela é de futebol, se não seja. E as questões vão continuar, Cadu, até porque o Ministério Público já assumiu isso há uns 6, 8 meses, já está trabalhando e não podia ser diferente, porque se tiver crime tem que apurar, e se tiver crime tem que levar até o fim. E também essa questão do presidente Marcelo Medeiros, disse, e é a função dele como presidente, não podia ser diferente, de que se tiver que recuperar dinheiro para o clube, tem que recuperar, né? O dinheiro não é nosso, o dinheiro é dos sócios. Se a pessoa, eu ouvi ali alguns comentários ou até defesas de que eu fiz gratuitamente, olha, ninguém fez por opção.
A nós que fizemos futebol, fizemos graciosamente, gratuitamente. Já sabíamos que é assim. O futebol nos dá alegria de sermos dirigentes de um grande clube. O futebol, Raul, nos dá esse retorno que é para as pessoas, mas não o bem maior é o clube. O bem maior são as pessoas, são os sócios do clube. Então, cortando na própria carne, com muita tristeza, eu digo que foi, e me entendam, foi um marco no futebol brasileiro. O Inter foi o primeiro, acho que os outros clubes que têm os mesmos problemas, e a gente sabe que tem. A gente sabe que outros clubes têm os mesmos problemas, né? Que faziam futebol como se estivesse fazendo há 40, 50 anos atrás. Futebol não tem lugar mais para isto. Futebol tem que ser organizado, moralizado, futebol tem que ser com respeito à instituição, respeito ao clube. Nós vivemos para o futebol, não do futebol. O dirigente que quiser viver do futebol não tem mais lugar no futebol. Foi muito triste, Cadu. Foi assim, chegou a ser revoltante. Mas nós fomos lá e assumimos nosso papel de conselheiro e acho que decidimos corretamente. Eu acho que a palavra correta foi essa, né? Além de tantas outras, realmente é triste, né? O clube passar por uma situação como essa. Mas até antes da sequência, eu quero até fazer com que você também, né, nos assiste aí pelos canais 24, 524 da NET, aí vamos para as principais cidades do estado, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com, nosso YouTube também no Facebook, onde você, inclusive, manda a sua mensagem, faz a referência da cidade que você está enviando a sua mensagem e a gente faz referência aqui, evidentemente, na medida do possível. Então, vá mandando a sua mensagem, importantíssimo que você compartilhe com seus amigos e peça para que seus amigos também compartilhem, até para que conheçam mais a nossa RDC TV, afinal de contas a gente está aí há pouco mais de 3 meses no ar, né? Completamos no último dia 2 desse mês, 3 meses da nossa emissora no ar. Então vá compartilhando, vocês façam a mesma coisa também, compartilhem aí, né? Com os seus amigos para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Você pode mandar também a sua mensagem e faz o programa conosco, a sua crítica, a sua pergunta, pelo nosso WhatsApp também, o 998 15 9990, 998 15 9990. Mas o Mário Sérgio, teve um que não foi fazer a sua defesa? Dois. Aliás, foi. 2, o Emílio Ferreira. É que, na verdade, que não foi fazer a defesa, não foi fazer sustentação oral. Sustentação oral. Só para dar o nome. Foi o Pedro Fatato e o Emílio Ferreira. O Emílio Ferreira era até compreensível, né? Ele estava muito abalado emocionalmente, se bem que a defesa dele talvez não mudasse nada ir lá fazer a sustentação oral da sua defesa, né? O Pedro Fatato acabou não indo, que vai se defender na justiça e só na justiça. Então, o fato dessas pessoas irem ou não irem não mudaria os acontecimentos, né? São todas pessoas com quem eu trabalhei no Internacional. Eu estou no Internacional, para vocês entenderem, porque eu trabalhei com todos desde 94. Em 95 eu já iniciei no Conselho. Então, conhecia todos, né? É preocupante o que aconteceu no Internacional. Eles não foram fazer a sua defesa, mas têm o direito de continuar com seus recursos, tanto no Internacional, se o senhor quiser, para mim acabou ontem, né? E também na área judiciária, se o senhor quiser, eu não faria, mas podem fazer. Essa é a questão, Mário Sérgio, que eu queria abordar contigo, exatamente essa questão. Ela não para na esfera do clube. Ela vai via judicial. Pode ir para a área civil, porque ela está hoje também no Ministério Público. Já está na área crime. Já está na área crime. E aí o Internacional não tem mais, não é do Internacional mais a ação. Toda a ação do Ministério Público, o Ministério Público representa o povo, representa a sociedade. Entendeu? O momento que entrou uma ação, um processo, uma delegacia e vai para o Ministério Público, aquela pessoa, vítima ou não, já não é mais dona do processo, se é assim que vocês entendam. Então o Ministério Público ele vai fazer o que tem que fazer. O Internacional, se for o caso, se for comprovado, é vítima e como vítima vai ser tratado. Na área civil, que ainda tem direito, todos eles, é um direito que eles têm de discutir o que foi julgado ontem, faça com os argumentos que tem que fazer, entendeu? Mas o Internacional também na área civil tem o direito, e isso sim, eu acho que é a obrigação do presidente, se entender que houve prejuízo aos cofres do Internacional, pelo dinheiro não ser nosso e sim ser do sócio, buscar na área competente que é a civil. Ontem eu ouvi também um assunto, tu podes até me ajudar, de que teria sido encaminhado para a Procuradoria que fosse obrigado a fazer
a investigação, a quebra do sigilo bancário do setor de futebol? Não. Não? Não. E nas defesas das pessoas, eles indicaram que o futebol também tem problema. O relator desta comissão... O futebol, vamos deixar claro, vamos dar nome. O futebol se referia a Carlos Peregrini. Não, eles falam também não só de agora, de todos os períodos, né? Quando falando de todos os períodos, mas por causa dos altos valores também que o futebol tramita dentro do futebol, né? Mas o próprio relator disse que não tinha ferramenta e não tinha um início de prova tão contundente que pudesse comprovar e pudesse iniciar um procedimento desse, né? Então, isso que foi tratado dessa forma. Estão pedindo a quebra do sigilo bancário? Não estão pedindo a quebra do sigilo bancário. Te afirmo com certeza que não. Absoluta certeza. Que não seria nenhum problema se pedisse. Não há uma defesa minha, desculpa, Cadu, em relação a isso. Eu estou dizendo que o que aconteceu lá foi comentários. O Grêmio passou por uma situação nessa, mas não chegou a esse extremo, né, Raul? O Grêmio passou na gestão no caso da ISL, né, com Alberto Guerreiro, que foi também pedida a exclusão do presidente na época, o José Alberto Guerreiro. E não teve também com o Rafael Bandeira? Não, Rafael não. A exclusão foi feita na época, no caso da ISL. Foi para votação. Foi para votação e aí o Conselho acabou não aprovando uma situação como essa, né? O Mário Sérgio falou bem. Hoje, com a lei do Profut e toda a abrangência do Ministério Público em cima dessas questões, até nacionais, né, de desvios de recursos, de apropriação indevida, indébita, e faz com que nas instituições tu tenha que redobrar todos os cuidados quando tu lida com dinheiro público. No caso aí é o dinheiro específico do associado, que tem as características de um dinheiro que não tem um dono, né? Então, os dirigentes, eles têm que estar atentos a isto, já deveriam estar acompanhando essas coisas que acontecem, exatamente porque, às vezes, mesmo que não exista a má-fé objetiva, né, de desviar o recurso, mas se tu malversar a verba, né, o recurso, tu pode responder por isso também. Então, às vezes, tu responde por ação e muitas vezes tu responde por omissão. Então, exatamente. E não adianta tu dizer que não, mas aí eu não vi, que eu não sei. O mandatário tem que saber. Exatamente. O mandatário tem que saber. O mandatário e a diretoria, eles têm que ter um cuidado hoje redobrado. E a gente pode dizer que, bom, há um tempo atrás não era tão assim, bom, mas hoje é. Hoje então, quem entra numa instituição, numa entidade, tanto profissional como desportiva, tem que estar atento a essas coisas. Se me permite, eu ouvi um comentário, até numa defesa em relação a isso no clube, que mais me revoltou. Disse em defesa lá que não existia lei, às vezes passou a existir lá, então não incidia a lei. Gente, não existia a lei, mas existia o fato. Para mim, um fato de tamanha envergadura como este, para mim não é a lei que mais importa. Para mim é o fato. Sim, é o Deixa cuidado. eu fazer referência alguma aqui, e o João Carlos Ló, que está na audiência aqui, sempre fazendo referência, grande programa, e ele faz algumas referências interessantes aqui, né? Como ele diz, olha, acredito que todos têm direito à defesa. Isso é o próprio direito, né? Te dá direito à defesa, né? E ele diz, olha, o dono dos clubes são os sócios. Mas eu acho que aí, em relação à questão do Grêmio, os responsáveis são os dirigentes na época do conselho. Cadu, mas eu acho que se tu usa... Aí é questão do teu conselho ou não. Se tu usa as instâncias e chega à conclusão que não houve um fato que causou prejuízo, ou não houve alguma coisa que seja tipificada como algum delito, alguma coisa que o valha, ok, foi resolvido assim. Então, tu tem que respeitar também isso, né? No caso do Internacional, houve uma conclusão que, bom... Não, e a conclusão não foi tomada assodadamente. Não, é um ano. Foram 11 meses meses. E figuras dirigidas pelo Baldo Flores, que mas é como promotor, ele é um procurador de justiça hoje, um homem acostumado com isso, né? Advogados, o Guilherme Osório, que eu conheço há muito tempo, detalhista ao máximo, né? Então, a comissão, ela apresentou detalhes não só ontem, no dia, mas ou em outros dias, né? São questões diferentes para cada um das pessoas, né? Por exemplo, teve um dos vice-presidentes que era uma questão de cartão, se era ou não era,
deixou de ser, o fez ou não fez. Talvez a irregularidade seja o excesso. Para esclarecer bem, né? O presidente Vitório Pífero e esses mais 3 dirigentes, o Emílio, o Pedro Afatato e o Limeira, eles foram condenados pelo Conselho. Sim. Mas quem cabe a expulsá-los do quadro social, inclusive, é o Conselho de Ética. Mas não, são duas coisas diferentes. Então, pois é, esclarecimento. Ontem foi resolvida a questão da inelegibilidade por 10 anos. Isso não cabe a mais ninguém, só o Conselho, tá? A expulsão do clube e outro cabe ao Conselho de Ética. Ao Conselho de Ética, que vai examinar a possibilidade do sócio, não do dirigente. Agora sim, do sócio ou dos 4 sócios sejam expulsos do clube. Aí seria a assembleia de sócios. Não precisa. Não, é o Conselho pode. Pelo Profut, pelo Estatuto e a de referente do Conselho. Que a última alteração do Código Civil previa que expulsão deveria ser por 2/3. Seria quase impossível. Mas depois o Profut modificou bastante. Eu gostaria de botar um assunto que, quem sabe, a grande maioria do povo não sabe. Mas eu quero dizer o seguinte, e não absolvo também, eu quero dizer, o presidente Pífero fez a defesa dele e disse assim: em nenhum momento do processo que tem aqui 18, 30 e poucos... 39 volumes. 39 volumes, e em nenhum momento aparece que o presidente colocou a mão no dinheiro. Mas ele disse o seguinte: como que eu posso saber tudo no clube, o que se passa? Agora eu deixo no ar a pergunta. Mas aí foi que como é que o vice-presidente de finanças fez 14, 15 saques em caixa? Só ele. De 10 milhões Só e o presidente não sabe? Só o vice-presidente. Bom, mas aí que o Raul disse. Aí que tu é condenado por ação e por omissão. Então o presidente foi omisso. Deixa eu só fazer um reparo. Parti até, eu não quero entrar nesse mérito, não sou eu que julgo, não sou eu que culpo, não fui eu que escolhi. Mas isso, e é uma coisa chata a gente estar falando. A gente, olha aqui, quantos minutos a gente está falando isso aqui? Há 17, é uma coisa chata, mas é jornalística. É jornalística. E o sócio, o torcedor tem o direito, porque essa história que clube é privado, instituição é privada. Não, é pública, porque é do sócio, é do torcedor. Né? Então, infelizmente, a gente está perdendo tempo aqui, mas é uma questão jornalística. Estamos ganhando tempo. Né? Deixa eu te falar. O que a gente tinha que falar? Falar do futebol, falar do jogo do Inter amanhã, que nós vamos falar do Grêmio, mas por toda uma situação toda que foi criada por uma direção que, além de colocar o time na 2ª divisão do futebol brasileiro, primeira vez na história, cria um problema desse. Deixa eu só, depois nós falamos para o futebol, eu concordo contigo, que é jornalista, portanto que o jornalista Ângelo Garbaschi disse a propósito, que ouviu falar, eu estava presente. O Vitória realmente disse, só que em nenhum momento ele usou, botei a mão, ele usou que eu não meti nenhuma irregularidade. Até porque seria contrário aos vice-presidentes dele, né? Então ele disse, em nenhum momento, até porque eu não sabia o que estava acontecendo. Prova nenhuma. E aí que eu acho que ele criou um problema para ele. Porque essa omissão foi tão grande, em termos de como acontecia as coisas no clube, como se deu as coisas no clube, da forma grotesca, da forma assim o que não imaginava. Não disse que nunca não justifica uma coisa dessa? Ele prestou não justifica um presidente de um clube. Não, mas isso eu disse. Não justifica. Eu estou dizendo que não justifica. Não justifica. Não justifica. E o tesoureiro, não. Ele deu um parecer, ele deu um depoimento no Ministério Público, a pedido, e ele foi lá e disse realmente que as coisas aconteciam dessa forma. E ele nunca tinha presenciado, e ele é uma pessoa que tem 30 anos de clube, nunca tinha presenciado no clube uma forma dessa, nunca aconteceu no Internacional. E tirar dinheiro vivo. Dessa forma, de tirar dinheiro vivo, da forma que aconteceu. Então isso pegou muito mal. Isso pegou muito mal para o clube, pegou muito mal para... Foi necessário, foi importante, Cadu. Acho que nós fizemos o que tínhamos que fazer. Mas, Sérgio, como é que um presidente não sabe 9 milhões em obras que não aparecem até outra? Como é que um presidente não sabe disso? Inexplicável. Agora, a informação tem que o Alexandre Limeira realmente fez uma defesa. E aí... Não, e bem consistente. De um cartão corporativo que é exatamente para isso, porque o seu direito vai juntar... Gastou 80 mil reais em 195 refeições. Dá uma média, sabe quanto? De 3 e pouco. Quando ia 10, 12 de dia. Aí tu tem que parar o joio do trigo. O que me parece é que os conselheiros, que não interessa como eu votei, deixei de votar, os conselheiros entenderam que era tudo a mesma coisa.
e aí o Limeira pagou pagando. Não pode achar que é a mesma coisa. Não, tá bem. Não, eu não estou fazendo defesa do Limeira aqui. Eu estou dizendo que a defesa do Limeira foi... Nem condenando ninguém. Então deixa eu falar. A gente analisar os fatos. Não, acho que não tem nada de condenar, porque eu vi que já passou. Tá? O que eu estou dizendo é que a defesa do Limeira foi bem consistente, com bastante documentos, com bastante provas em relação a isso, e ele conseguiu separar o que era cartão dele e cartão dos outros. Me pareceu que o cartão dele, sim, teve excesso. Sim, teve excesso, mas os excessos foram devidamente comprovados com documentos e não teve má fé. Me parece que a má fé dele foi assim, eu tenho o poder da caneta, se vocês me entendem. Então eu resolvo. Esse foi o erro do Limeira. Mas jogaram tudo no cartão dele. Não, para aí. Olha aqui, assim, reunia presidente, vice e tudo mais, iam jantar e caía no cartão do ele, como vice-administração, teria ter um basta nisso. Bom, também. Então isso aí segue na esfera judicial ainda e o significa que vai ter muito pano para manga ainda e mais essa posição do conselho, do presidente Marcelo, né? Que inclusive antes de ontem lançou a sua chapa aí, sim, né? Lançou a sua chapa, a reeleição. Abriu o político do clube. Só deixa eu dar uma notícia. Só uma notícia. E com os dois vice-presidentes, né? Que é o... Vão os dois de novo. O João Patrício e o Alexandre. João Patrício e o Alexandre Chaves Barcelos. Eu recebi hoje pela rede e ele lamenta, ele disse, olha, me dói muito contra o clube, mas eu vou discutir e lutar na justiça contra o Internacional, o Alexandre Limeira. Mas esse é um direito. Mas é um outro assunto. Que acho mas que é um outro assunto. Tem direito, sim. É um direito que ele tem. Mas vamos falar do Rossi e do Nico Lopes, então. Pois é, e até dos jogos, né? Vamos. Amanhã, nesse bloco. Mas antes disso, Mário Sérgio, até para que a gente faça esse fechamento desse assunto que a gente não gostaria de estar falando sobre isso, dói evidentemente, e a gente quer falar sobre as coisas do futebol, mas não dá para a gente deixar de falar numa situação, é um caso jornalístico, é um caso de inédito no futebol gaúcho, é um caso no internacional e no futebol. No Brasil. Porque no Brasil tá Profute, lá em Profute é no Brasil. Agora só aproveitar, e já que vamos encerrar esse tema aí, serve de exemplo, né, para o Brasil inteiro, foi que eu para disse os lá, dirigentes alertarem a respeito do poder, que a gente sabe que tem, né? Quando tu assume um cargo, tu tem um poder. Mas vem junto uma responsabilidade. Mas tem que cuidar, tem que ser atento, observar as regras do jogo, não achar que pode fazer o que quiser, seu bel prazer, eu espero que pode responder. E eu espero que os outros conselhos, não só o GM, os outros conselhos, quando chegar uma rivalidade como esta, façam o que nós fizemos. Tenham coragem de fazer o que nós fizemos. O Brasil precisa disso. E eu vou mais longe, Cadu. O Brasil precisa disso em tudo que é setor, não é só no futebol. Nossos dois toques para casa, pneus 50 anos de qualidade. Lá você vai fazer revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é o novo integrante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço, gerenciamento, consultoria, DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Vamos para um rápido intervalo, aí a gente volta para falar naquilo que realmente é bom e que interessa, que são as coisas do campo. O Internacional com o jogo amanhã, precisando de uma vitória aí diante do Vasco da Gama, torcendo para o Flamengo no próximo sábado, até para que as coisas se embolem novamente na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, que tem o segundo jogo, ontem praticamente se definiu, né? O adversário do Grêmio, a gente espera que seja o Grêmio, mas o adversário do Grêmio ou do River, com a vitória do Boca 2-0 diante do grande Palmeiras, aquele que seu Anjo Garbassi diz que sempre vai ganhar tudo, que é campeão de tudo. Ele não perde a oportunidade. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Dois Toques, 21 horas e 27 minutos. Nosso Dois Toques de hoje com Raul Rocha, Ângelo Garbasques e Mário Sérgio Martins. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do estado. Vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC Dois Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook, que você inclusive manda aí
a sua matéria, a sua mensagem, né? Estou falando de matéria aqui, porque na sequência vem a matéria do Internacional. A sua mensagem, importante que você envie da onde, a cidade onde você está enviando a sua mensagem, localize para que a gente possa fazer referência a isso também, né? E compartilhe, importante que você compartilhe com seus amigos aí no Facebook, para que mais pessoas vão conhecendo a nossa emissora, que completamos aí no último dia 2, vamos completar agora, né? No próximo dia 2, 4 meses no ar com a nossa RDC Parece TV. 4 anos, né, Cadu? É verdade. Coisa, né? A gente parece que está há algum tempo fazendo esse programa, não é? E você também manda a sua mensagem através do WhatsApp 998159990, 998159990. Bom, o Internacional tem um jogo amanhã que ainda sonha com a possibilidade, e não pode deixar de sonhar, com a possibilidade ainda de disputa do título brasileiro, que ficou mais complicado em função do empate contra o Santos na última segunda-feira. Mas o Internacional tinha como uma das grandes, os pontos fortíssimos do Internacional era o setor defensivo, que era o segundo menos vazado. Mas esses números aí, o setor defensivo do Internacional, né, caíram muito. E os números da defesa do Inter, quem nos mostra aí é o repórter Pedro Oliveira. A defesa do Inter era uma das melhores do início do campeonato. Mas nos últimos jogos, o Colorado vem sofrendo muito gol. Acontece. A gente toma gol, a gente faz gol e também toma. Não é toda partida que a gente vai sair sem tomar gol. Então, calhou dessas últimas partidas a gente está tomando gol. Alguns gols foram desatenção nossa, né? São coisas que podem ser evitadas. Mas a gente está no caminho. No caminho não é o termo certo para definir a zaga do Inter, Patrick. Exatamente fora deste caminho é como poderíamos definir. Nos últimos 8 jogos, o Inter sofreu 9 gols. E até as últimas 8 rodadas que tu falou, a gente tomou pouco gol, né? E nós falamos isso internamente, da maioria dos gols que nós tomamos gol de bola parada, de alguma falta ou de algum cruzamento. Nos últimos 2 jogos nós tomamos 2 gols de lateral, um arremesso lateral. Não são gols, são gols que a gente toma o time adversário entrando, tabelando na área, não, porque o nosso setor defensivo está bem, está compacto. Tudo bem, a maioria dos gols podem ter sido de bola parada, lateral ou cruzamento, e o setor defensivo pode estar compacto, mas de qualquer jeito, tem que melhorar, né, Dali? Só que, obviamente, sempre que tem um gol, existe um erro, existe a virtude do adversário, existe um erro próprio. E acontece, tentar minimizar uma coisa que, de repente, comparado com o começo do campeonato, aumentou um pouquinho, não sei se é desatenção ou desconcentração, mas a gente vai ter que fazer uns reajustes normais para, nessas últimas 8 rodadas, tentar não tomar tanto gol. Mesmo assim, a defesa colorada conta com excelentes números. Afinal, não é à toa que é a 3ª defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Mas então, eu acho que a gente continua sendo uma das defesas menos vazadas porque o trabalho nosso vem sendo bem feito. Junto de Flamengo, o Inter sofreu apenas 22 gols na temporada. Mesmo com um número longe de ser perfeito, o Inter continua com um bom desempenho defensivo. A gente não tem que mudar nada, é só ter mais atenção e evitar as falhas, assim, evitar a desatenção para que a gente possa diminuir esse índice de gol. Pois é, a defesa do Inter ainda é, como o Pedro colocou ali, ou seja, a 3ª menos vazada do campeonato, mas era um dos pontos fortíssimos do Internacional. E aí caiu agora, imagina, sofreu 9 gols em 8 rodadas, isso aí significa quase 1 gol por partida. Muitas rodadas o Moledo estava fora. Bom, o primeiro, eu acho que tem razão, há muitas rodadas o Moledo estava fora, mas o miolo da zaga, ele teve 3 ou 4 formações diferentes, né? Por questão de cartão, por questão de jogador estar no departamento médico, então isso dificulta, o Raul sabe disso, dificulta. Claro. E a lateral custou a se ajustar também, então quando o Moledo saiu, porque ele teve um problema sério de lesão, era um lateral, quando ele voltou já era outro. O Cuesta também cumpriu a situação. Então acho o seguinte, o Internacional tem uma zaga forte, isso não me preocupa, também, né? Tem uma zaga forte e tem um meio de campo. A nossa preocupação, gente, é o ataque.
É o ataque. Nós perdemos o Leandro Damião, que estava mal fisicamente, voltou a jogar bem e agora passou sendo diferenciado. Passou. Agora, eu acho que é o melhor momento do Damião. E eu acho que a volta do D'Alessandro, a titularidade. O D'Alessandro voltou bem também, né? Então, não por isso que quando não estava o D'Alessandro, a gente também estava ganhando. Estava até melhor. Não sei se estava bem melhor, estava ganhando, né? Mas o D'Alessandro dá um outro ritmo de jogo, né? Da qualidade de futebol. Então, eu apostaria no Rossi e no Nico Lopes, como no ataque. Não, mas eu acho que o Rossi, eu não sei, eu quero que a produção me informe, mas eu sei, o Rossi continua lesionado. O Damião sentiu, tá fora, nem viajou, né, com a delegação do Internacional. O Rossi tá aqui na tela, ó. O Rossi, então o Rossi vai pro jogo? Sim, eu acho que vai pro jogo. Vai pro jogo. Mas então, coisa interessante. até porque o Patrick, né, ele não tem o Patrick, então tá aqui o Patrick Lomba. tá aí também. Lomba, Moledo. Ali o Patrick. Lomba, Moledo. Não, vai O central, o atacante. O Jonathan Alves. Não. O Lomba, Moledo, Cuesta, o Fabiano e o Iago que vem mal, olha, o Iago tá pedindo. Mas é um bom jogador, ele tá com dificuldade. Mas é um bom jogador. É o Potker. O Potker tá lesionado, não volta tão cedo. O Rodrigo Dourado, aqui o mesmo, aquele tripé com o Patrick, com o Edenilson, o Rossi e o D'Alessandro, né? Mais adiantados, e o Nico Lopes fazendo aquela interessante, né? Quem vem com dificuldade aí, nessa linha de meio de campo aí, o Patrick. Né? Ele veio com dificuldade, inclusive série de não, mas entregou algumas bolas, série de passes ali e tem alguma dificuldade. Mas é um bom jogador. Mas o que me é um chama bom jogador. atenção... Então, a qualquer momento ele pega o ritmo dele, que de alguma forma ele perdeu, e dá uma consistência muito grande nesse mas o que me chama a atenção é que o Internacional lutou certo, diga-se de passagem, para trazer o Zeca, trouxe o Zeca, e quem não veio com muito nome nada, o Fabiano, e acabou tomando conta e sendo o melhor. Isso é uma novidade no Brasil. Isso é uma novidade que ele está contando. Não é isso. Não é. Gente, é normal isso acontecer. Tu faz futebol há quanto tempo? Às vezes tu traz um Paulo Nunes que veio lá de contrapeso num jogador que não apareceu no Internacional. Mas todo mundo enchia a bolinha. Mas olha aqui, não interessa, isso acontece. Ele se agarrou, como é que era esse lá? Como é que dizia o capitão Fronda, esse lateralzinho faceiro pra ti, né? Não, ele se agarrou nesse lateral do Vasco aí, que aí qual é o... Esse tá no Grêmio aí. Já foi embora, né? Não, tá aí. Madison. Não, lateralzinho do Grêmio? Lateralzinho que veio do Vasco, que se agarrou. Não, Michael Volante. Madison. Madison. Se agarrou nesse lateralzinho do Vasco no primeiro jogo. Isso é um craque! Isso aí é extraordinário! Craque não, é o cara que servia. Depois eles que não. Aí como você errou! Agora olha aqui, você agarrou nesse Madison no primeiro jogo. Não, mas é um espetacular. Esse é um lateral titularíssimo do Grêmio. Agora, engraçado, ele só pega um erro e não pega um mil acertos. Bom, isso tu fez. Tu fizeste agora isso. Tu pegou um erro, que nem erro é, porque às vezes tu acha que o jogador que tá jogando bem num outro time, vem um outro jogador jogar melhor. Gente, o Ângelo... Tá te unindo com ele, eu estou me unindo com a verdade. Toda a bancada? Mas tu disse uma coisa que eu quase caí da cadeira agora. O quê? Aqui, o jogador que vê um, que jogou é o outro. Gente... Não respondeu. Primeiro. Eu estou com o Cadu. Primeiro. Olha, eu vou botar uma pimentinha. O Fabiano não é um mau lateral. Não é. Era do Santos. Não é um mau lateral. O Zeca veio sim com uma grande expectativa. Mas aí o Raul, até como ex-jogador, pode falar melhor do que eu. Isso é fase. O senhor acabou com o Rodrigo Dourado. O senhor acabou com o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado não tinha condição de jogar. Eu falei errado? Eu não sei o quê. Eu falei errado? Ô, Cadu, ele estava jogando bem? Não, parece que... Tu quer que eu viva de passado? Quantos anos? Não. É que o senhor foi definitivo, esse é o problema. O senhor foi definitivo. Não está jogando nada na ocasião. O senhor foi não definitivo. jogar. Não vai jogar. Não. O senhor não pode ser. Ele disse que ele não está jogando nada e tem que sair do time. Assume. O senhor disse que ele... Não, o senhor disse uma vez num programa que ele fosse definitivo em relação ao jogador. Não vai jogar. Não pode jogar. Tá, então o que está jogando não pode jogar. Botar uma pimenta aqui. Tu acha que o jogador não pode ter um mau momento técnico? Mas 10 partidas mal? 10 partidas mal? Então, Cadu, deixa eu botar uma pimenta. Aí só para falar dessa questão do Zeca. Eu vou botar uma pimenta então. Faz isso. Eu ouvi de 2 dirigentes atuais do Internacional e ali eu percebi que eles preferem o Fabiano do que o Zeca. Claro. Os dois. Está comprovado. E quem estava jogando era o Zeca. Melhorou a defesa. Mas eu já vi outro é alegre. predileção pelo Fabiano. Mas olha só um pouquinho. Preferência, tu pode ter. Sim, mas aí a preferência acabou acontecendo. O outro deu melhor resposta porque no mas Zeca evidente. Tu não quer ver Depois nós isso? vamos discutir, né?
Quem é que vai substituir o Kahneman nesse jogo? A titular, a princípio, é o Bressan. Ninguém quer no Grêmio falar em Bressan. Não, mas eu voto no Ninguém quer Bressan. falar em Bressan. Ô, Raul, eu Agora, voto no Bressan. o técnico tem a confiança nele. Ô, Cadu, o Renato hoje, ele tem uma condição de escalar o jogador e o torcedor, mesmo criticando o Bressan, mas ele tem um voto de confiança, por quê? Porque os resultados são positivos. Ele até botou Com Cícero de tristeza, eu centroavante. tenho que concordar contigo. E se ele escolher o outro, Mas o Renato... Se ele também vai estar se ele bem botar um escolhido. goleiro ali, o torcedor vai Mas o fazer. Renato não é o dono da verdade. O Renato botou Cícero de centroavante, que foi uma confusão na nada. Vou dizer uma coisa, o Renato no Grêmio é assim o dono da verdade. É? Ele é o dono da verdade. Ele não é dono absoluto, não. Ele é o não dono é, da não. verdade. Primeiro, o Renato no Grêmio é o dono da verdade. Primeiro que não foi isso que o Raul disse, eu não preciso de advogado, não foi o que ele disse. Ele disse que ele está numa fase que a torcida confia nas alterações que ele faz. Isso não tem nada a ver com o dono de verdade. Olha aqui, ó, Não é o dono da verdade absoluta. mas quem é que O Ângelo disse não que o veio Grêmio preparado ia ganhar hoje. do River lá? Diz quem é que Nem o disse presidente que do o Grêmio Grêmio disse que o Grêmio ia ganhar do River. Bom, acidentes acontecem no futebol. Dos quatro Acidente não, semifinalistas... senhor. Não. Acidente Os quatro não, senhor. semifinalistas era Palmeiras, River ou River e Palmeiras, Boca e o Grêmio. O Renato foi lá com um time reserva e conquistou. Ele tem a confiança. Gente, ele de escolher os o Palmeiras jogadores. não que está ele entendeu. morto, viu? O Claro Palmeiras, que não, acho claro que que o não. Palmeiras Uma grande está Tá bem morto. mais vivo do que o River. Tá morto. Eu River ouso é uma grande equipe. Eu ouso isso, tá? O Palmeiras está não. bem mais vivo, Não. porque se ele faz um gol até os 15, 20 minutos ali, vira o jogo. Não. É outra história. Não. O Boca é copeiro, não tá, não. Não. Acabou? Terminou. Eu vou me entregar, o Palmeiras me entregou. Acabou. Palmeiras terminou, me Não entregou. concordo com o senhor, não concordo com os dois. Vou me entregar. E eu vou te contar uma coisa. Não conta como favas contadas o jogo contra o River. Também não é. Não, também não é. Nessa nós concordamos. É outro jogo, é outro jogo. O River vai entrar no É outro jogo, é outro desconhecendo que está na arena. Mas é por isso que a gente... outro time, é por isso que outro a gente, clube. é Não, por eles isso, têm essa é por característica. isso, Raul, é por isso que nós temos uma matéria exatamente sobre essa questão da vantagem que o Renato fala. É outro jogo. Agora, o Palmeiras, com todo respeito, olha, o Boca não vai deixar de fazer um gol aqui. Não vai deixar. E isso, um gol do Boca. Muda tudo. Não, o Palmeiras tem que fazer 4. O Palmeiras pode estar ganhando 3-0. No momento que o Boca faz 1-0. Tem que fazer 4. não sei Então se tu a vai defesa do acreditar, Palmeiras é boa. tu vai acreditar que o Palmeiras vai fazer 4 em cima do Boca, que o Boca fazendo Não, gol? não vai. E a defesa Eu do Palmeiras é ainda boa. afirmo que não está resolvido. Agora, mas voltando ao Internacional aí, o Internacional tem esse jogo, é fundamental esse jogo aí. Amanhã é uma vitória indispensável. Sim. É uma vitória Para a indispensável. pretensão toda do Inter. Porque o Internacional com uma vitória e uma vitória do Flamengo, e aí a gente falando do Palmeiras, puxou o Palmeiras exatamente, que o Palmeiras vai todo esfalcado para enfrentar com 4 jogadores suspensos, com uma pressão enorme, vai poupar para o jogo da próxima quarta-feira, né? O Palmeiras não precisa poupar, Cadu. O Palmeiras tem 2 equipes, Eu tenho cantado e decantado aí a todos os A cantos. defesa não. Como não? Pode ter a defesa. Como não? Tem um zagueiro do Santos, aquele evidente que era a tem. dupla. Ontem, uma dos canais que estavam transmitindo o jogo, o sujeito chegou a dizer: o Flamengo tem uma zaga que nunca perdeu, que era a que jogou ontem, que era o Luan e o outro menino. Palmeiras. O Palmeiras. Isso. E jogaria o brasileiro com a outra dupla de zaga. Então, agora mudou tudo. Já não tem mais, agora é os reservas, vai poupar. Não, são Raul, 2 equipes. Vou falar com o Colorado e os interesses internacional, tá bem? Para mim, ou o Palmeiras se classifica ou toma 8. Que daí ele vai esgualepado. Não, isso é desejo. Não é técnica, é desejo, tá? Porque se ele tomar um 8 não, toma 3 ou 4-0 lá, o 4-1 lá ele vai esgualepado para o final do Campeonato Brasileiro. Ele vai sem confiança, tu sabe disso. Sim, e sem confiança, né? Ou ele ganha para fazer frente para um outro clube. Só para a gente concluir em relação a isso, porque uma vitória do Internacional, o Internacional vai a 60 pontos, uma vitória do Flamengo, ele vai a 61 pontos, e aí o Palmeiras fica no 62. Então vai ser 62, 61 e 60. Aí Mas tá embolado. sabe, Cadu, eu tá já embolado. ouvi de gente... Agora e o Internacional vai ter essa vantagem. Se fizer a sua obrigação amanhã, para quem quer ainda disputar o título brasileiro, e depois vai torcer no shopping. Eu já ouvi de gente, torcedor do Internacional... Ali no shopping? É. Tu tá indo no shopping ainda? Sempre, porque eu tenho contas a pagar.
Mas eu quero dizer o seguinte, ó, eu ouvi de torcedor colorado o seguinte: a pior coisa que tem para o Internacional é o Palmeiras cair na Libertadores. Por quê? O torcedor colorado insistia que o Palmeiras continuasse. Mas o Garbassi, e não fosse Garbassi, o Palmeiras tem mais esse jogo. O Palmeiras nesse meio todo tem o Santos também. Teve esse jogo de ontem, tem o jogo com o Flamengo no sábado, tem o jogo na quarta-feira com o Boca, e vai para buscar, vai para reverter, e depois em jogos desgastantes, e depois no outro final de semana tem o Santos, é clássico. E se ele se desclassificar na Libertadores, aí eles a responsabilidade aumenta. Mas aí a responsabilidade também aumenta. Garbassi, Não sei. Aí com esses resultados o Internacional volta ao páreo. Aí é uma outra questão. Aí volta ao páreo, aí é diferente. Bom, mas logo após o nosso Dois Toques, nós sempre temos aí o nosso jornal da RDC. Fabiane Flores está lá na redação exatamente para nos trazer as manchetes e o que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, boa noite a todos aí que nos acompanham. Então, hoje no jornal da RDC nós vamos falar sobre um caso que aconteceu numa escola municipal da Zona Leste aqui da capital. Inclusive as aulas foram suspensas por causa disso. Aconteceu que a irmã de um estudante agrediu uma professora com socos e chutes. Caso realmente absurdo que aconteceu hoje. E também hoje à tarde, criminosos atacaram a unidade de saúde Barão de Bagé, que fica no bairro Vila Jardim, aqui na capital. Pertences de pacientes e também de funcionários foram levados e uma médica residente foi agredida. 2 casos impressionantes e absurdos que aconteceram na capital, mas todos os detalhes você acompanha logo mais às 10 horas da noite no nosso Jornal da RDC. É contigo aí no estúdio, Cadu. Ok, obrigado, Fabiane. Na sequência nacional da RDC com essa, né? Que coisa lamentável, né? Ou seja, onde chegamos, onde um aluno agride um professor a soco. Tu entra numa UPA, uma unidade de tratamento, onde as pessoas vão lá para se tratar, precisa de médico, os sujeitos vão para roubar. Gente, que coisa não dá mais. Olha, tá aqui na audiência aqui, muitas pessoas na audiência aqui, e fazer uma referência aqui também ao Alexandre Limeira, que está nos acompanhando aqui. Um abraço dele. Fizemos aí a referência na abertura aí, nosso bloco foi exatamente tratado aí, toda nessa questão aí que tratou ontem da punição, né, dos 4 ex-dirigentes, inclusive o Alexandre Limeira, que a gente fez referência, e que fez a sua defesa, o Marcelo também fez essa referência, né, e que acabou sendo punido no todo aí, né, Limeira que fez, e segundo o Mário Sérgio, que é o conselheiro, até uma defesa consistente. Né? E que acabou sendo punido no bolo todo. Bom, nosso Dois Toques punido você não é quando escolhe o seu banco, o banco certo. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Se você é cliente, é o Banrisul, né? É o Banco dos Gaúchos, é o banco de todos. Se você quiser é cliente e ainda não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se você não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Tá chegando o final de semana aí, depois vai viajar, já começou meio que esquentar, o pessoal já começa a ir pra praia. Então passa lá no Zafari, faz as suas compras e vá com a tranquilidade das compras do Zafari. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos pro rápido intervalo, voltamos seguidinho depois para falarmos do Grêmio. O Grêmio que tá perto aí do tetracampeonato da Libertadores, hein, Raul? Assunto leve, né? Já voltamos. 21h49, estamos voltando com o nosso Dois Toques desta quinta-feira com Raul Rocha, Anjo Garbassi e Mário Sérgio Martins. Nos assiste canais 24, 524 da NET, vamos para todas as plataformas digitais, todas elas ao vivo. Então, o Facebook é importante que você vá compartilhando com seus amigos aí para que mais gente conheça a nossa RDC TV, que estamos completando aí, vamos completar agora no próximo dia 2, apenas 4 meses no ar. Também pelo nosso WhatsApp, né? Que você manda aí a sua mensagem pelo número 998 15 9990, 998 159990. Nosso Dois Toques para Village Serviço Contábil, só você acessar o site lá da Village e tornar um cliente lá da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano, garantiu vaga nesse ano. E também para micropigmentação Priscila Santarém, um espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos aí, que você pode conferir, fazer o contato
pelo número que está aí na tela, 999-6614, 999-6614. E você, para ter uma melhor ideia, é conferir através do Instagram da Priscila, aí na tela para você também, @Priscila _Santarém, @Priscila _Santarém. Bom, o Grêmio venceu aí o River no primeiro jogo, 1-0, e tem essa vantagem que o Renato considera uma pequena vantagem. Vamos acompanhar na matéria do Giovanni de Oliveira. Vantagem. Segundo o dicionário, a palavra vantagem quer dizer posição ou condição de superioridade ou adiantamento de algo ou alguém. Pequena. Novamente, segundo o dicionário, quer dizer algo de reduzido porte, de pouca extensão. E foram estas as duas palavras mais repetidas por Renato na sua entrevista coletiva, após a vitória sobre o River. Conte comigo. Onde nos dá uma pequena vantagem, mas uma pequena vantagem é sempre muito importante, se tratando de Libertadores. Uma pequena vantagem, mas essa pequena vantagem ela é muito importante, porque nós fizemos um gol fora de casa e não tomamos. Então a gente vai jogar, pode ter certeza, novamente para vencer o River lá, esquecer essa pequena vantagem. Conseguimos essa pequena vantagem hoje aqui. Só que agora a gente tem essa pequena vantagem e nós vamos jogar em frente à nossa torcida. A frase parece ter tomado conta do vestiário, tanto que até o vice-presidente do Dacref repetiu ela para a imprensa. Mas a vantagem é pequena, eu vou dizer para vocês que temos uma pequena vantagem. Está na metade do caminho, né? Vamos para a arena. Agora, será transformar esta pequena vantagem em uma grande classificação para a final na terça-feira. Vem cá, eu estava falando com o Raul aqui, né? Essa rapidez do Renato, tantas palavras de vantagem. Eu não acho que é uma pequena vantagem, né? Eu acho que é uma grande vantagem. Agora, não pode daqui um pouco deixar de transformar isso. Mas ele tem que conduzir um grupo. E a neurolinguística, nesse caso, ela é importante, né? Então ele fala em pequena vantagem e diz muito importante. Quer dizer, ele estabelece aonde é que é a pequena vantagem. Vocês conquistaram essa vantagem, é pequena, mas foi importante. Então, faz com que o grupo esteja atento para não ser surpreendido. Mas vamos dar uma conferida na agenda do Grêmio antes dessa decisão, segundo jogo, o jogo da semifinal, que vai levar o Grêmio aí à final, mais uma final da Libertadores da América. E na sexta-feira, olha, o treino pela manhã, isso amanhã, né? A primeira parte fechada. E o Renato vai definir o time, então, para o jogo contra o Sport, que é um time reserva, um time, evidentemente, que vão ser poupados entre os jogadores. No sábado, treino pela manhã, com os titulares. No domingo, treino à tarde, com os titulares. E o início da concentração, 48 horas antes do jogo contra o River. Na segunda-feira, um treino à tarde, o último antes, então, da partida. A primeira parte deve ser fechada. E onde entra o Sport aí? O Sport daqui entra? Não, aqui é a agenda antes. Agenda preparação da terça. Agenda da terça. Ah, tá. Isso não, até domingo. O Sport não entrou ainda pra ninguém. Não, mas isso é a agenda. O Sport vai ser com o time. Mas deixa eu lançar uma bola no ar aí, ó. Deixa eu lançar uma bola. Eu não quero lançar a bola porque eu quero saber do Raul aquilo que eu falei na abertura do programa, que é exatamente essa questão. A gente tem as imagens do Everton, né? Que é uma das esperanças, uma expectativa que possa aproveitar. E a gente tem umas imagens, inclusive, dele treinando de tênis, né? E essa diferença, Raul, em treinar de tênis e colocar chuteira. Tá aí, olha a imagem aí do Everton, né? Porque lesão muscular, correr é uma coisa, né, Raul? Outra coisa é tu fazer os movimentos de jogo. Mas eu bater na bola, principalmente. Mas é um momento que não há necessidade de forçar, né? Então tu deixa o jogador o mais confortável possível, com o material a ser utilizado, inclusive, para que ele possa responder na recuperação mais rapidamente. Não precisa forçar. O Everton tem que estar pronto para terça-feira à noite. Então, cada momento, cada tipo de treinamento que é feito, ele pode ser um pouco mais preservado, né? Sem que tu tenha que insistir com bota chuteira, vamos para um treino com bola. Não há necessidade. Porque o ritmo do Everton é um ritmo de competição, a gente já sabe. Deixa eu te botar uma pulguinha atrás da orelha. Né? Amanhã teremos convocação para a seleção brasileira, não tem? A gente vai chamar. E se ele convoca o Everton? Ele não vai fazer isso. O Tite não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Aí é sacanagem. Senão nós vamos dar um pau no Tite. Aí é muita sacanagem. Mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Raul, pensa no futuro do jogador. A outra vez, foi o único jogador brasileiro convocado. Foi sacanagem. Mas foi desconvocado. Não foi desconvocado pela lesão. Mas eu quero lançar uma bola no ar e eu quero saber também, eu vou dar minha opinião, mas também vai ter a resposta. É melhor pro Grêmio vitória do Palmeiras ou vitória do Boca Juniors?
Classificação, quer dizer? Classificação. Não, o Grêmio quer, o Grêmio já disse. Não, é passar o Palmeiras ou o Boca? O Grêmio quer o Boca. O Grêmio quer o Boca até pra vingar 2007, né? 2007 com o Mano Menezes. Será que ele era o Boca mais fraco dos quatro, dos três? Não seria por isso? Mas é que lá na Bomboneira é uma loucura. O Boca cresce. Olha que a vingança, ela tem uma reverte também, não. Essa questão é a mais vingança torcedor, reverte. a questão de torcedor. A questão que o Boca classificou aí, o Palmeiras até poderia ter deixado de classificar. Eu não concordo, teria que perder, né? Pra tirar o Boca. Na primeira fase. Só que o Boca é pedigree, ele cresce na hora, é sempre assim, ele cresce no momento decisivo. E lá na enfrentar o Boca. E lá na Bomboneira é um terror. Mas assim que é bonito. Mas o pessoal do River não dá nem pra comparar um jogo no Boca com o jogo no Monumental de Nunes. Não dá nem pra comparar. Mas o clube, os jogadores do River sabem que o Grêmio está escolhendo entre o Boca e o Palmeiras? Não tem escolha, né? Não, tá escolhendo. Não, eu como torcedor, eu gostaria de enfrentar o Boca porque mas o River não. Está nos devendo. Mas não joga com o River antes? Não joga com o River antes? Isso é uma projeção. Esse momento de Libertadores mais forte. Quem quer ser Marcelo, eu não sou dirigente. Eu já posso estar vendo o Boca. Mas os periodistas lá de Buenos Aires querem saber isso. Quem quer ser campeão de uma Libertadores no momento não tem que escolher adversário. Não se escolhe adversário. Bom, ponto final. Raul. Leão. Cadu. Como torcedor, tu queres o Boca pra vingança. Boca pra vingança. Mas quantas tu errou hoje? Quantas ele errou hoje, Marcelo? Todas. Acreditando ainda no Internacional. Tudo contra mim? A experiência não te sorriu hoje. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Grande Sul, do referência nacional. E hoje é quinta, hein? Não esquecendo que terça, quarta e quinta, os domingos, as promoções do Barranquinho. Tem o Complexo do Barranco, você escolhe, né? Agora eu vou pra lá em qualquer lugar comer o Kia da São Moto. Avenida Ipiranga, lá tem Kia e tem Lifan na Ipiranga. Você escolhe, qualquer uma delas está super bem. E na Ceará, nova revenda Kia, Ceará 370. Agora se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para o teatro, quer saber de estacionamento, aí o caminho é Teletax. 32, 26, 19, 19, segurança, quem lhe leva, quem lhe traz 24 horas à sua disposição. Nosso diretor-presidente da Teletax está na nossa audiência, está nos assistindo, conferir ali pela live. Então, um grande abraço, nosso querido amigo José Boteon. Bom, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de táxi aéreo. Na sequência vem o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Nossos Dois Toques volta amanhã às 21 horas. Até lá, obrigado, tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.